Então, gente, continuando aqui, vamos ver então uma variação desse ponto de equilíbrio aí dado pelo modelo ISLM. E para ver essa variação, vamos considerar primeiramente o impacto de um aumento na oferta de moeda sobre o equilíbrio do modelo ISLM, ou seja, sobre a relação, sobre a combinação de juros e renda que mantém simultaneamente o mercado de bens e monetário em equilíbrio, embora não pode se perder de vista a ideia de que essa simultaneidade é forma de falar. Na realidade, como já falei, o mercado monetário é rápido, o mercado de bens é vagaroso, né? Então, o que a gente vai considerar aqui é o ponto de equilíbrio que a economia supostamente esteja inicialmente e o ponto de equilíbrio para qual ela vai, onde haverá um novo equilíbrio. Mas isso leva tempo, não é um salto como a gente vai ver aqui, né? Desenhar retas ou curvas aqui no gráfico é mais fácil do que mover a economia no mundo real, né? E outras mudanças podem ocorrer também ao mesmo tempo que a variação da oferta de moeda. Mas supondo que tudo mais permaneça inalterado, vamos considerar que apenas a oferta nominal de moeda aumente. Qual seria o impacto sobre, fundamentalmente, o nível de renda demandado da economia, né? Supondo que todas as demais variáveis se mantenham inalteradas. Então vamos ver o modelo SLM. De novo, vamos ver o equilíbrio inicial e a partir dele vamos fazer uma mudança na oferta nominal de moeda. A partir daí, o que acontece com a economia, né? Então vamos supor que inicialmente o governo arbitra uma certa oferta nominal de moeda, M0, tantos bilhões de cruzeiros, M0 barra sobre P barra, que é o nível de preço da economia, que vem do equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Por simplificação, por enquanto, fica fixo, né? A oferta agregada é a keynesiana extrema, então o volume de moeda real disponível na economia é M0 barra sobre P barra. Isso aí dá tantos bilhões de unidades de encaixes reais disponíveis na economia para financiar as transações aí das pessoas, tá? Mas então, dado essa oferta real de moeda, nós vamos ter uma taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e monetário. Vamos supor que a taxa de juros seja a taxa I0. A esse nível de juros I0, a gente vai ter um certo montante de despesas autônomas, vamos dizer A barra menos B I0. A partir desse montante de despesas autônomas, nós vamos ter uma relação entre despesas e produção nacional, de tal forma que esse montante de despesa leva à redução de estoques, tendência para aumento de produção e renda. Na medida que a produção aumente, o próprio volume de despesas na economia vai aumentar, porque o consumo da população depende do nível de renda. Então, a gente já viu o gráfico da cruz keynesiana. À medida que o nível de produção cresce, a demanda também cresce, só que a demanda cresce menos que proporcionalmente ao aumento no nível de produção e renda, de tal forma que a gente tende a um ponto de equilíbrio no mercado de bens. O volume de demanda fica sendo igual ao nível de produção nacional. Então, a partir desse montante de despesas autônomas, nós temos uma curva de demanda agregada a cada nível de renda, vamos dizer DA0. E pelo equilíbrio no mercado de bens é definido o nível de produção nacional de equilíbrio demandado, né? Que fica sendo Y0. Então, I0 e Y0 é a combinação de juros e renda que mantém o mercado de bens em equilíbrio. Referente a esse ponto A, nós temos o quê? Que dado esse nível de renda, então variações da taxa de juros, basicamente por efeitos no mercado monetário, que é o que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouco vamos variar a oferta de moeda, nós temos que isso leva a variações na taxa de juros. Variações de taxa de juros, em geral, em condições normais, levam a variações nas despesas autônomas devido a variações de investimentos, despesas privadas que dependem da taxa de juros. Na medida que varia a despesa autônoma, varia a demanda agregada a cada nível de renda, o que leva a variar o próprio nível de produção e renda na economia, isso ali no gráfico da cruz keynesiana. Então, por esse ponto A, passa uma curva IS, tá? Vamos chamar, tá aí a curva IS.
Por esse ponto passa uma curva IS, já falamos sobre ela. Isso de um lado. De outro lado, a esse nível de renda, a gente vai ter no mercado monetário uma certa demanda de moeda. É a demanda de moeda ao nível de renda Y0. A demanda de moeda depende tanto da renda quanto da taxa de juros. Variações de taxa de juros levam a variações na quantidade demandada de moeda. Ou seja, normalmente falando, a demanda de moeda é negativamente inclinada. Mas, de qualquer forma, a esse nível de renda Y0 existe uma certa demanda de moeda, vamos dizer L0. E aí, pelo equilíbrio no mercado monetário, nós temos a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. E aí nós já temos a taxa de juros de equilíbrio simultâneo, tanto no mercado de bens quanto monetário, supostamente a I0 inicial, né? Então, o ponto A, de novo, é o equilíbrio tanto no mercado de bens quanto no equilíbrio no mercado monetário. O ponto A indica a combinação de juros e renda que mantém o mercado monetário e de bens em equilíbrio simultaneamente. Mas a gente também já viu na curva LM que variações do nível de renda, por alguma razão, levam a variações na demanda de moeda, dada a oferta de moeda, isso leva a variações na taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, de tal forma que quanto maior o nível de renda, em geral, em condições normais, maior a taxa de juros de equilíbrio. Então, por esse ponto A, ali no gráfico em cima da esquerda, que é o gráfico do modelo SLM, nós temos pelo ponto A passando uma curva LM, tá? Então aí a economia está no ponto de equilíbrio inicial, ponto A. Esse é o equilíbrio inicial, tá? Vamos supor que a economia já está aí. A partir desse ponto, caso o governo aumente a oferta de moeda, o que vai acontecer? Bom, então a gente vai ter que, se o governo aumentar a oferta nominal de moeda, então a oferta de moeda vai ser expandida de M0 para M1, M0 barra para M1 barra. O nível de preço, por enquanto, aqui para a gente, para simplificar, permanece inalterado. É claro que você pode pensar, não, mas se o governo aumentar a oferta de moeda, isso vai gerar inflação, vai impactar os preços. Sim, tá, isso pode ocorrer, mas por enquanto vamos desconsiderar que isso possa acontecer, ou que tenha acontecido ainda. Talvez vá acontecer depois, por enquanto ainda não aconteceu. Por enquanto estamos considerando uma economia arrochada, com nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego, e a oferta agregada é a keynesiana extrema. Então, variações de demanda causadas por aumento na oferta de moeda só levam ao aumento do nível de produção, como a gente vai ver, não vai impactar os preços. Por enquanto, já vamos flexibilizar essa hipótese. Mas, caso o governo aumente a oferta da moeda, como que ele aumenta a oferta da moeda? Já falamos, operações de open market. Ele recompra títulos, ele fabrica dinheiro e recompra títulos da dívida pública, retirando títulos da dívida da economia e botando dinheiro em circulação, na esperança de que esse dinheiro que entra em circulação vai financiar mais transações. Na realidade, é na esperança de que, ao colocar mais dinheiro em circulação, isso reduza juros e fomente novas transações. Tá certo? Também já falamos sobre investimentos algumas aulas atrás, volte lá no vídeo, né? Mas enfim, caso o governo aumente a oferta de moeda de M0 para M1, tá lá a oferta de moeda aumentando, a oferta real de moeda aumenta, a gente tem o quê? Que mantido tudo mais constante, taxa de juros inicial em zero e nível de renda Y0, é isso que interessa, a gente tem que, a esse nível de renda e demanda de moeda, a taxa de juros tende a diminuir de I0 para I0', né? E a gente já viu na curva LM que esse aumento da oferta de moeda, ela desloca a curva LM para baixo e para a direita. A gente está indo para o ponto B. Ao nível de renda inicial Y0, a gente passa a ter uma taxa de juros menor Y0, o mercado monetário estaria em equilíbrio, mas esse ponto B é um ponto de equilíbrio no mercado monetário, mas é desequilíbrio no mercado de bens. E a gente já viu no mercado de bens qual seria o desequilíbrio. Qualquer ponto abaixo à esquerda da IS é um ponto de excesso de demanda de bens. Por quê? Porque a taxa de juros ao nível de renda Y0, por um acaso, diminuiu ou tende a diminuir devido ao aumento da oferta de moeda. Como os juros caiu, isso leva a um aumento nas despesas autônomas, pelo aumento dos investimentos, despesas privadas que dependem dos juros.
Na medida em que aumenta a despesa autônoma, isso aumenta a demanda agregada a cada nível de renda. Isso acaba aumentando o próprio nível de renda da economia. A gente vai para o ponto C, que é um ponto de equilíbrio no mercado de bens, né? Nesse ponto C, nós temos a definição de um novo ponto, de um novo nível de produção renda nacional de equilíbrio. O nível de produção Y1, só que Y1 é maior que Y0, cresceu a economia, muito bom. Só que na medida que cresceu a economia, o nível de produção renda, isso também vai levar a um aumento na demanda de moeda que depende do nível de renda, por motivos de transação e precaução. Então isso leva a um deslocamento da demanda de moeda no mercado monetário para cima e para a direita, né? O que acaba elevando relativamente a taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário. Já estamos vendo, a taxa de juros sobe relativamente. A gente vai para a taxa de juros I1. Ela é maior que o I0'. A taxa de juros inicial criada pelo aumento da oferta de moeda. Esse aumento da oferta de moeda reduz juros, tende a aumentar nível de despesas autônomas, de demanda agregada e nível de renda. Na medida que o nível de renda vai aumentando, isso leva a aumento de demanda de moeda e um relativo aumento na taxa de juros. Só que os juros I1 é maior que o I0', mas é menor que os juros inicial I0. I1, a taxa de juros final no ponto C, é menor que I0, a taxa de juros inicial no ponto A. Exatamente por esse juros ser menor é que a gente tem um aumento de investimentos, despesas privadas que dependem dos juros e despesas autônomas. É isso que aumenta a demanda agregada e nível de produção nacional, tá? Então, a priori, esse já seria uma análise do modelo ISLM. O modelo ISLM serve para isso, mas não apenas para isso, também para a gente ter certos entendimentos, que são os próximos vídeos que a gente vai ver, os próximos slides. Essa relação entre aumento da oferta de moeda e aumento do nível de produção depende ali das inclinações da curva ISLM. A gente vai alterar essas inclinações aí nos próximos vídeos. Em certas situações pode ocorrer esse efeito que a gente está vendo. O governo aumenta a oferta de moeda e isso aumenta a produção. Pode ser, já estamos vendo esse caso. Pode ser que o aumento de produção seja muito grande, pode ser que o nível de produção aumente muito pouco ou nada. São casos extremos, né? Mas vamos dizer que, em geral, em condições normais, aumenta a oferta de moeda, aumenta a produção. Mas, como eu já falei, esse aumento da oferta de moeda também pode impactar preços e, mais do que preços, pode impactar as expectativas de preços. E aí é que é terrível uma política monetária, esse é um dos maiores danos que uma política monetária expansionista pode causar, tá certo? Pior do que gerar inflação é gerar expectativa de inflação. A gente pode ter uma situação que o governo nem aumenta a oferta de moeda, mas a expectativa de que ele vai aumentar já gera expectativas inflacionárias. A inflação já surge antes do governo expandir a oferta de moeda. Terrível isso, né? E esse assunto tem tudo a ver com o que a gente falou na primeira parte da matéria, oferta agregada, a curva de Phillips, alterada por Solow, alterada por Friedman, por Phelps, a curva de Phillips aceleracionista, né? As expectativas têm um papel importante, vão ter um papel importante na definição dos preços, como a gente já viu na primeira parte da matéria, tá certo? Mas enfim, essa é a primeira análise. E é um tipo de análise que se faz com base no modelo ISLM. E vamos fazer outras análises, mas também não podemos perder de vista o problema da ideia da simultaneidade. A gente começou ali no ponto A economia estava em equilíbrio. O governo altera a oferta de moeda, a gente vai de A para C. A questão é quanto tempo leva para a economia ir do ponto A para o ponto C. E isso é um problema grave. Pelo modelo SLM, parece que é só desenhar curvas e pronto, né? A gente salta do ponto A para o ponto C. Pronto, a economia cresceu. O governo aumenta a oferta de moeda, a economia cresce. A questão é que, primeiro, isso leva tempo, não é simultâneo. A velocidade do mercado monetário, como já falei, é maior do que a velocidade do mercado de bens. Um aumento da oferta de moeda tende rapidamente a reduzir juros. Só que a redução dos juros, o ponto B, ele vai impactar a demanda de bens na economia. Só que isso leva tempo.
E dado esse tempo é que a economia vai crescer de Y0 para Y1, né? Só que no meio desse tempo várias outras variáveis podem mudar, as expectativas das empresas podem mudar, né? A IS se deslocaria, mas isso é que a gente vai ver depois, né? Não vamos complicar aqui agora, só estou chamando a atenção, várias outras variáveis podem mudar. Não é só o M que o governo aumenta, pode mudar o consumo, a propensão a consumir, pode mudar a sensibilidade do investimento aos juros, pode mudar a sensibilidade da demanda de moeda aos juros, a renda, várias mudanças podem ocorrer. E sem considerar ainda mercado externo, que também pode mudar, que a gente, por simplificação, desconsideramos ele aqui, né? Mas enfim, a ideia de que a economia salta do ponto A para C é um problema que esse modelo ISLM leva muitas pessoas a acreditar que ocorre. É a famosa estática comparativa. A economia sai de A e vai para C, quase que no estalar de dedo. Não é assim, leva muito tempo, tá? A ideia de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário podemos falar sobre isso, mas tem que ser entendido apropriadamente. Não é que a cada instante, a cada momento, os dois mercados estão em equilíbrio. Tá certo? Mas ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.